É pior fumar ou fazer sexo antes do jogo? Fumar. Muito bem. Fizesse isso tudo na altitude. E com campo sintético. Puta, Olha olha se juntar os três, hein? Fuma, faz sexo, joga na grama e na altitude. Então, vamos lá. Sintético, Só esses bad boy dá trabalho? Dá. Mas ganha Quem jogo. te deu mais trabalho? Olha, eu gosto quando ganha jogo. Porque todos que deram trabalho jogaram pra caramba. Não, Renato é um... Gaúcho. Renato não existe. Renato é um ser humano, um dos caras mais legais que eu conheci no futebol. Coração imenso. Imenso. Ajuda todo Teve mundo. depoimentos aqui a favor dele contra Ele ajuda todo mundo, rapaz. financeiramente. No time do Fluminense, em 95, ele foi coroado com gol de barriga. Aquilo ali foi um presente de Deus. Ele pagava o salário de 6 jogadores. O Ailton falou isso aqui. Ele pagava do bolso dele para o time não esmorecer. Os caras jogavam para ele. Maravilhoso, ser humano fantástico. Cansei de jantar no Porcão, vou almoçar. Ele me dava um talão de cheque. Cheque do... Sim, cheque Vale próprio. Porcão. Dava um casal cada... Neodi que diga isso. O Ailton falou que ele bancava muito de... O Ailton também é outro jogador fantástico, hein, cara? De grupo para... Aliás, aquele time do Fluminense, isso não chegava. Que a gente era inferior e não perdemos um jogo para o Flamengo. 5 partidas. Empatamos uma e ganhamos 4. E o time do sonho. Cara. Então, ali era o Joel no Fluminense. E Vanderlei no Flamengo. Como é que foi isso? Eu não trabalhava com o Vanderlei, não. Ah, não? Ele já estava... Porque eu fiz uma passagem com o Vanderlei em 92, na Ponte Preta. A gente foi para tirar a ponte da segunda com Nabi Abichedi pagando um salário em dólar. Aí eu larguei a Arábia e fui lá. Tiramos do Paulista, do Brasileiro, botamos na primeira e saímos. Eu voltei para a Arábia e o Vanderlei foi para Palmeiras. E ele vivia me ligando. Porra, vamos junto, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí eu fui para o Fluminense, ele vem para o Flamengo. Aí eu fui para o Flamengo em 96, ele, pô, vem para o Palmeiras. Rapaz, em 97 eu fui para o Santos com ele. Mas foi até 96, não. Não tinha problema, né? Tinha nenhum. Mas vamos lá, vamos falar dos caras. Romário, Renato, quem foi o pior para você, assim? Que te Marcelinho, deu rapaz. É mesmo? Marcelinho no Corinthians. Não, Marcelinho é meu amigo. Eu gosto dele pra caramba, hein? Vou falar que... Mas é um craque, rapaz. Um batedor de falta de primeira... Brilhante, de primeira linha. E batia de tudo que é jeito. Ele batia de perto, de longe, de média distância. Um dia fez um gol no Maracanã, no Caetano, lá do meio da rua. O Caetano fez assim, a bola ficou aqui do lado, desempregou o Caetano do Vasco. Foi um negócio absurdo. Lembra disso? Então, o Marcelinho, depois fora do campo também dava muito trabalho. Com o Vanderlei. Com o Vanderlei? Nossa senhora, o Vanderlei uma vez afastou ele porque uma suspeita lá de um negócio de... Suspeita não, um negócio de umas mulheres lá em Salvador no quarto, e deu uma confusão. Depois ele volta para o time, depois briga de novo e desobedeceu o Vanderlei. O Vanderlei deu um soco na mesa, subiu o soco, macarrão. Você não vai jogar hoje contra o São Paulo. E tirou e ganhamos o jogo. E o Vanderlei se impõe muito em relação à indisciplina. Ele não gosta. Por isso que o Vanderlei hoje tem tido muito problema mais fora do campo, porque hoje tem uma figura no futebol que, se não der um jeito agora, está inibindo o comando do treinador brasileiro, que é o gestor. O gestor contrata, o gestor manda embora, o gestor faz tudo. Mas quem tem que fazer é o que dá a camisa e escala o time. Por isso que na Europa não muda, é head coach. Por isso que na Argentina não muda. Mas no Brasil mudou. O Brasil é um país que absorve tudo. Absorve treinamentos português aqui. O cara não combina. Aqui não é o domina e toca. Aqui é o domina e eu vou quebrar a linha com um drible. E se você não incentivar isso na base, você está tirando a criatividade, que é a arma. Por que os jogadores brasileiros se destacaram em grandes Copas do Mundo? Se você falou o nome de todos eles, todos vibravam muito. Todos tinham um individual muito a seu favor. E hoje estão querendo tirar. Aí nós perdemos uma Copa que era nossa em 2018. Perdemos outra que era nossa para a Croácia morta,
morta, um monte de coisa aconteceu, porque, porra, dá um grito, porra, faz qualquer coisa, nós somos... Porque eu sou brasileiro e sou profissional. Eu dependo muito, eu estou falando do profissional brasileiro, da conduta da seleção. Claro. Sim. Enquanto era Zagallo, Parreira e por aí afora, outros grandes treinadores, Filipão. Tele, Filipão, Vanderlei, enaltece o treinador de clube. Sim. Então, e a escola ficou muito dependente dos ensinamentos da CBF Academy, que ela monopolizou o ensino da técnica de futebol. E com isso, tem que ser daquele jeito. E o jogador jogou 30 anos, 20 anos, sai do campo, vai para lá, muda a ideia. Aí vem, não, professor, nós temos que fazer um jogo apoiado, um jogo de marcação pelos lados do campo. Eu falei, cara, eu não estou entendendo. Eu estou no Brasil, eu estou em Portugal. Apoiado por quê? Você está falando jogo com um jogador chegando junto, agora é temporização da bola. Não. Dá um tempo, segura o jogo aí, segura o jogo. Não se fala mais isso. Temporiza. Então, peraí, nós mudamos... O cara nem entende, né? Não, mas estão sim. Ainda dão passe no futebol? Não estão mais fazendo. Agora então, é assistência. O que me deu consistência no meu treinamento, e eu sou convicto, foi quando eu descobri que eu podia, com bola, melhorar a parte física. E a parte física e a técnica, o fundamento bem feito, que eles chamam de analítico hoje, os dois conduzem o treinador na parte tática. Porque a parte tática tem um erro muito grande por isso. Porque você sai da formação, tu acha que o que tu aprendeu lá, tu vai aplicar em todos os clubes e todos os clubes vão ser iguais. Não tem jeito, meu amigo. Quem não tem limão não faz limonada. Então tu só vai fazer um bom trabalho se tiver time. Não adianta tu vir do curso de lá, da Europa, do cacete a 4. Você tem que ter time. E estão largando o fundamento de lado. No jogo recente agora, que o Flamengo passeou, no Corinthians. Corinthians. Pô, diferença técnica muito grande, né? Muito grande. Pô, o Pedro dominou a bola com 4 caras marcando ele. A bola parou no peito dele, balançou para cá e meteu um chute de perna direita por fora, quase fez gol. Cara, isso é técnica. Ele não se cansa para fazer isso, porque ele está com essa técnica apurada. Não sei nem se o Flamengo tem treinado parte técnica. Eu garanto para você, os times que eu trabalhava, o jogador corria menos porque tinha um aprimoramento técnico muito maior. Isso foi esquecido. Outro dia, num podcast, eu fui falar que a tática era o menos importante. É evidente que eu não sou radical a esse ponto. Mas foi uma forma de eu explicar que a parte técnica, bem treinada, em qualquer time, até um time pequeno, você melhora. Eu peguei o Boa Vista para coordenar e incentivei o treinamento técnico. Fizemos uma final da Taça Guanabara contra o Flamengo, com mais pontos que o Flamengo. Mais pontos que Vasco, mais pontos que Botafogo. Só não ganhamos, porque aquele jogo era para o treinador ter escalado um time e houve... A cabeça dele foi para o outro lado e acabou escalando o time que não era para jogar, e o Flamengo cresceu porque pegou um time mais fraco, fisicamente. Nós tínhamos um time muito forte, fisicamente. E se a gente chegava e ganhava do Flamengo, ou fazia um 0-0 e estava bom. E quando isso foi esquecido, igualou o futebol, aí igualou a Europa. Agora, recente, estou vendo uma entrevista de um menino que na Europa os jogadores são mais fortes, mais velozes. É a seletividade, gente. Eles são compradores, nós somos formadores. Se a gente não continuar formando, nós vamos perder os nossos jogadores. Para formar, você tem que trabalhar fundamento. Você tem que incentivar o... Não está fazendo mais. O jogador não pode mais driblar na base, é campo reduzido, é 4 contra 1. Olha, vamos fazer box to box. Porra, 1 by 1, 2 by 2. Pô, peraí, eu estou aonde? Tu vai na academia, stiff, leg. Peraí, vem cá, gente. Eu estou no Brasil, vamos botar a porcaria da palavra em português. Aí, por que fizeram? Trocaram a nomenclatura do português brasileiro para o português de Portugal. Avançamos no futebol. Avançamos o quê? Regredimos, pô. Perdemos a nossa característica. A escola brasileira tem personalidade. Eu nunca vi um treinador falar isso, que a nossa escola tem personalidade, que ela é única. A Argentina não mudou nada.
A Argentina é Argentina até hoje. Joga do mesmo jeito. Eles são daquele jeito de jogar. Provocam, jogam daquele jeito, beliscando. O time, é a característica. Não mude isso. A gente está formando jogadores europeus dentro do Brasil. Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa. Vê se eu estou errado. Eu respeito a parte física e todos os preparadores têm que respeitá-la, porque ela é composta de qualidades. Eu tenho um jogador veloz, forte e resistente. Então eu tenho que ter... Estou partindo de três valências. Força, velocidade e resistência. Então, se eu tenho um forte, é muito bom. Ele pode ser usado assim. Esse é veloz. Professor, um jogador veloz que joga pelo lado do campo é um ponta direita, um ponta esquerda. Professor, esse jogador aqui, ele tem muita força. Ele sustenta bem a bola. Ele Cara, são detalhes que o preparador pode ajudar. Aí o treinador, quando escala o time, ele não pode impor o que ele acha. Ele tem que trabalhar em cima do que ele tem na mão. Certo. Não, eu tenho um cara, tipo o Estevão no Palmeiras, que encanta. Aproveita ele do jeito que ele sabe. Eu tenho um cara que chuta bem de perna esquerda. Que se dane a perna direita. Treina a perna esquerda porque a coordenação motora dele, o sistema neural dele, conduz ele para as ações de perna esquerda. Isso é científico, porra. Isso não é... não, ele tem que chutar de perna direita. Não vai conseguir. É difícil você mudar um canhoto para a perna direita. É experiência de vida. Isso não é livro. Porque o livro, ele me fornece coisas boas. O jogador do livro é o melhor do mundo. Acorda cedo, se alimenta e nutre. O meu dorme tarde, bebe, tem insônia, separou do casamento. Isso não está no livro, não. Não está nada no livro. O livro é outro atleta. Então, gente, essa preocupação que eu tenho, que eu estou falando na área mais tática, é que os treinadores têm que ter. Não adianta sair do curso e trazer, copiar e colar, não dá. Você tem que pegar o jogador e usar o que ele sabe. E faz a tática em cima do que apareceu. A tática é criada em cima da individualidade tática. E a individualidade tática é difícil de entender pra caramba. Eu posso dar um exemplo aqui? Eu tenho um lateral esquerdo, Cruzeiro, que ele conduz a bola mais ou menos, tocando curtinho. Quando ele passa da intermediária, ele dá um tiro em alta velocidade. Leandro Bochechinha, lembra dele? Do outro lado eu tinha Maurinho, que era um resistente. Ele não dava tiro, mas ele mantinha uma cadência. São laterais, só que um pelo lado esquerdo para a direita, com características diferentes. Então vamos usar as características. O Vanderlei é inteligente do jeito que é. O que o Vanderlei fez? O Maurinho solta, Leandrinho, tu fica. Tu só vai quando o Maurinho estiver no meio e eu quero que você faça a velocidade pelo lado. Você vai aparecer que o Alex vai te achar. Então o Alex tinha que achar porque o Alex era individualmente, taticamente, um gênio. Porque ele entendia a tática do colega. Ele sabia quando ele tinha que dar uma bola para o Maldonado, que o Maldonado ia receber e devolvia nele. Então já tinha uma tática estabelecida. Ele dava uma bola no Aristizábal, sabendo que Aristizábal fazia o peão. Então ele dava em cima, tática estabelecida. Ele dava uma bola comprida para o David, porque o David dava velocidade ao jogo pelo lado. Tática organizada. Isso é que é tática. Não é você botar os caras em posições e... não sai daqui. O cara fica amarrado. Aliás, hoje é o posicional, né? O estilo de jogo. Exatamente. O cara fica amarrado. O cara quer fazer e não pode, porque ele tem que cumprir. E o jogador hoje fica assim, professor, o que eu faço? O jogador não interpreta mais o jogo. O jogador tem que sair. Peraí. Não desobedece mais. Não desobedece, rapaz. Tem que desobedecer. O jogador tem que ir dentro do campo. Por isso que os nomes aqui vão voltar no assunto. Marcelinho desse dia, Renato desse dia. Romário, então, não esquece. Ele faz o que ele quer. O jogador tem que fazer o que ele quer. Claro que ele vai ter que ter um respeito de função. Não precisa dar volta no setor. Descansa. Daqui a pouco, o Eduzinho, em 82... ele pegou o Moreno e falou assim, Moreno, eu não quero você se desgastando. Você volta e marca só o volante do time deles, que vem lá de trás.
O último volante. Porque quando você estiver com a bola no pé, tu vai achar o Luizinho, vai achar o Gilcimar. Era um time veloz e ganhamos tudo. Ganhamos a Taça Rio, ganhamos um torneio na Espanha, ganhamos do Tottenham e do Valência, empatamos com o Real Madrid. Olha isso. Eu queria ouvir uma história. Já te interrompendo. Vai. Eu conto. Eu queria ouvir uma história da sua passagem lá na Arábia, lá nos times de lá. Pô, tem vários. Teve um negócio de bomba, não teve? Teve. Não, uma eu estava na seleção do Iraque sozinho. E o Runco era o médico do Rashid e da seleção. Eu morava no último andar do prédio. E 4 da manhã o Irã bombardeou Bagdá, né? E a minha cama subiu. Eu e minha mulher. A cama subiu, minha mulher... Subiu mesmo? Subiu, isso do chão. Aí, bam! Quando eu abri a janela, uma poeirada... Eu morava em frente ao Rio Tigre, onde o leito do Rio Tigre é bem largo. Vou botar assim, uns quase 200 metros. Do outro lado, uma poeira. Quando a poeira baixou, comecei a ver os prédios, esquadrilha de alumínio, tudo torcido, morreu gente, caramba. Isso foi uma passagem... Você morava em casa ou... No apartamento. O Ronco morava no andar de baixo. Aí eu corri no apartamento dele, o Ronco, e aí? Melinho. Como é que... O cara da Terrinha Santa mandou um petardo.